Ela havia escolhido aquele dia de forma deliberada. Não havia sido coincidência, não havia sido descuido, não havia sido o tipo de crueldade que acontece por impulso, sem que quem a pratica tenha calculado o peso do que está fazendo. Havia sido escolhido com precisão, com a antecedência de quem pensa com cuidado sobre qual é o momento que causaria o maior impacto, o momento em que a ferida seria mais profunda e a humilhação mais completa. E ela havia escolhido a véspera do meu aniversário de empresa. 5 anos. Eu havia completado 5 anos de trabalho naquela empresa na manhã seguinte e ela havia escolhido a tarde anterior para entrar com aquela caixa de papelão marrom que havia pego no depósito dos fundos, daquelas caixas que ficam empilhadas perto dos arquivos que ninguém abre, e havia colocado sobre a minha mesa com um barulho seco que havia feito a Renata levantar os olhos da tela do computador do outro lado do corredor aberto. A caixa estava cheia. Não de qualquer coisa que ela houvesse avaliado com cuidado, não com a atenção de quem respeita o que estava embalando. Estava cheia da forma que se enche uma caixa quando o objetivo não é preservar mas comunicar desprezo. A foto da minha mãe havia sido colocada de lado, sem o cuidado mínimo de verificar se o vidro havia quebrado. O caderno que eu usava para anotações de reuniões havia sido jogado por cima de um porta-canetas que havia sido desmontado em vez de simplesmente levantado. E havia uma planta pequena, um cacto que havia estado sobre a minha mesa há 2 anos e que havia sobrevivido a períodos de muito trabalho e a períodos de pouco cuidado, que havia sido colocado de cabeça para baixo na caixa, com a terra espalhada, sobre tudo o que estava embaixo. Havia olhado para aquela caixa por um segundo que havia parecido mais longo do que era, e então havia olhado para ela. Ela estava parada do lado oposto da mesa com aquela expressão que eu havia aprendido ao longo dos meses a reconhecer como a expressão que ela usava quando havia planejado algo e estava verificando se o resultado estava dentro do que havia calculado. Era Gisele Monteiro, esposa do doutor Renato Monteiro, diretor-geral da Apex Consultoria Tributária, a empresa onde eu havia trabalhado por 4 anos e 11 meses, com uma dedicação que havia sido verificável em cada relatório, em cada cliente que havia trazido, em cada processo que havia construído do zero, porque havia encontrado um vácuo e havia decidido preenchê-lo em vez de esperar que alguém percebesse que o vácuo existia. Ela havia dito, com aquela voz que estava entre o formal e o desdenhoso: "Já juntei suas coisas. Você não volta mais aqui. Pode pegar a caixa e some." Havia uma pausa, calculada. Hoje. Havia pego a caixa. Não havia dito nada. Não havia chorado, não havia argumentado, não havia deixado que nenhuma das emoções que estavam acontecendo dentro de mim chegasse até a superfície de uma forma que ela pudesse ver e registrar como a reação que havia planejado provocar. Havia pego a caixa com as 2 mãos, havia verificado que a foto da minha mãe estava intacta, havia assentado o cacto da forma correta antes de sair, e havia ido embora com aquela calma que só existe quando você sabe algo que a outra pessoa não sabe. Porque havia algo que a Gisele não havia calculado quando havia ido ao depósito buscar aquela caixa de papelão. Não havia verificado a gaveta. E na minha gaveta havia algo que ela descobriria na manhã seguinte, quando chegasse ao escritório e encontrasse o que havia deixado lá com precisão e com intenção, como presente de aniversário de empresa, para a instância que havia precisado receber. Para que você entenda o que estava na gaveta e o que aquilo havia representado no contexto de tudo o que havia acontecido nos meses anteriores, preciso te levar comigo desde o começo. Não o começo daquela tarde com a caixa de papelão, não o começo da semana. O começo real, que havia sido muito antes, numa sequência de eventos que eu havia observado com atenção crescente e que havia documentado com a disciplina de quem entende que o que você guarda hoje é o que vai definir o que você pode fazer amanhã, quando o amanhã que você estava esperando finalmente chegar. Porque histórias como essa não terminam com uma caixa deixada sobre uma mesa.
terminam com uma gaveta aberta na manhã seguinte. E o que está dentro da gaveta é o que determina quem realmente controlava a situação desde o início. Meu nome é Tatiane. Tenho 36 anos, sou formada em Direito Tributário com especialização em consultoria fiscal corporativa e trabalho nessa área há 11 anos, com a consistência de quem construiu cada passo da carreira, sobre resultado verificável e sobre relações profissionais que haviam sempre sobrevivido a mudanças de contexto porque estavam fundadas em entrega real e não em conveniência de momento. Cheguei à Apex Consultoria Tributária há 4 anos e 11 meses como consultora tributária sênior. Fui promovida a coordenadora de contas estratégicas 14 meses depois, e nos 3 anos e 5 meses seguintes havia construído uma carteira de clientes que havia crescido de 9 para 18 contratos ativos, com valor combinado que havia aumentado em 138% e com taxa de renovação que havia sido a mais alta da história da empresa naquele segmento. Eram números que estavam em relatórios com data e assinatura e que continuavam existindo independente de caixas de papelão e de expressões calculadas. O Dr. Renato Monteiro havia fundado a Apex havia 16 anos, havia construído algo sólido num setor que exigia precisão técnica e confiança, de uma forma que poucos conseguiam manter de forma consistente ao longo de ciclos econômicos variados, e havia sido um profissional que eu havia genuinamente respeitado por razões que eram verificáveis nos resultados da empresa e na forma como havia sempre conduzido situações difíceis. Havia trabalhado com ele de perto por quase 5 anos e havia construído uma relação profissional que havia sempre sido baseada em comunicação direta e em resultado que dispensava justificativa adicional. Era uma relação que havia sido sólida, que havia sido infiltrada de fora por uma dinâmica que eu havia demorado mais tempo do que deveria para nomear corretamente, não por falta de capacidade de reconhecer o que estava vendo, mas pela resistência natural de quem prefere acreditar que as pessoas ao redor têm intenções que são razoáveis, antes de aceitar a evidência de que às vezes não têm. A Gisele havia chegado ao meu radar de uma forma que havia sido diferente de como a maioria das situações difíceis costuma chegar, que é suavemente e por partes, com episódios que se justificam individualmente antes de acumularem padrão. Ela havia chegado de forma relativamente direta, com uma intensidade que havia sido difícil de ignorar quase desde o início, mas que eu havia enquadrado por um período dentro de interpretações que eram mais generosas do que o padrão havia justificado. Era a esposa do Dr. Renato havia 10 anos, havia participado da empresa de formas que haviam variado ao longo do tempo e havia se tornado nos últimos 6 meses uma presença que havia transcendido qualquer justificativa profissional razoável de uma forma que eu havia documentado com crescente cuidado. Havia algo específico que havia mudado 6 meses antes e que havia transformado o que poderia ter sido uma questão de dinâmica difícil numa situação com dimensões que eu havia precisado de tempo para compreender completamente. E havia sido exatamente esse algo que havia estado dentro da gaveta esperando ser encontrado na manhã seguinte. Se você já teve a sensação de que alguém havia escolhido exatamente o dia errado para tentar te eliminar, porque não sabia o que você havia preparado para aquele dia específico, você entende exatamente onde eu estava naquela tarde, quando havia pego aquela caixa. Deixa o like, se inscreve no canal, e fica aqui. Porque o que estava naquela gaveta vai mudar tudo. A gaveta havia sido preparada com antecedência. Não naquela tarde, não naquela semana. Havia sido preparada ao longo de 6 meses, com a sistematicidade de quem entende que preparação real não acontece na véspera do momento que exige preparação, mas ao longo de todo o período que antecede esse momento, com a consistência de quem não sabe exatamente quando o momento vai chegar, mas que sabe que vai chegar e que quer estar pronta de uma forma que não dependa de urgência para ser completa. Havia uma pasta dentro da gaveta. Uma pasta de papelão duro, cor azul escuro,
com elástico de fechamento que eu havia trocado 3 semanas antes, porque o original havia começado a perder a elasticidade. Dentro da pasta havia um envelope lacrado com o nome do Dr. Fernando Castilho escrito na frente com a caneta preta que eu usava para comunicações que precisavam ser legíveis. O Dr. Fernando era o presidente do Conselho de Administração da Apex, membro independente que havia sido escolhido pelos sócios fundadores exatamente pela independência que oferecia em relação à gestão executiva. Havia também um pendrive vermelho preso com um clipe ao lado esquerdo da pasta e uma nota manuscrita de 2 linhas que dizia: para o Dr. Fernando Castilho, a ser aberto em caso de minha ausência da empresa, com a data de hoje e com a minha assinatura. Havia chegado àquela solução depois de uma conversa com a doutora Beatriz Campos, advogada trabalhista e especialista em compliance corporativo, que havia contratado 4 meses antes depois de uma pesquisa, que havia levado 2 semanas e que havia incluído uma verificação de referências com 3 pessoas que haviam trabalhado com ela em contextos diferentes e que haviam atestado a qualidade do trabalho dela, com a firmeza de quem está dando uma indicação que acredita que será confirmada. A doutora Beatriz havia me orientado sobre como estruturar o material que estava construindo de forma que fosse juridicamente utilizável, sobre o que precisava ser guardado e em qual formato, sobre como criar uma cadeia de entrega que fosse verificável e que não dependesse da minha presença ativa para funcionar se por alguma razão eu não estivesse presente para acionar o processo que havia planejado. Era essa última parte que havia produzido a gaveta. A ideia de deixar o envelope endereçado ao Dr. Fernando dentro da gaveta havia sido da doutora Beatriz, que havia explicado a lógica com aquela clareza pedagógica que havia sempre caracterizado a forma como ela comunicava informação jurídica complexa. Se você é removida do ambiente antes de poder fazer a entrega que planejou fazer, o material precisa ter um caminho para chegar onde precisa chegar, que não dependa de você estar lá para abri-lo. A gaveta funciona porque qualquer pessoa que for arrumar o espaço depois da sua saída vai encontrar o envelope com o nome claramente escrito e vai ter a responsabilidade de entregá-lo. E quando o nome escrito no envelope é o do presidente do conselho, a probabilidade de que a entrega aconteça é muito maior do que se o nome fosse genérico ou se o envelope estivesse guardado de forma que pudesse ser descartado sem ser aberto. Era uma solução elegante na sua simplicidade. E havia funcionado porque a Gisele havia cometido o erro que pessoas que executam planos com excesso de confiança frequentemente cometem. Havia se concentrado no que estava fazendo e havia esquecido de verificar se havia algo que ela não sabia que existia antes de executar. O conteúdo do envelope e do pendrive havia sido o resultado de 6 meses de trabalho que havia combinado observação sistemática com verificação independente e com a orientação jurídica que havia garantido que cada elemento fosse documentado de forma que fosse utilizável e não apenas informativo. Havia começado a construir o arquivo 5 meses e 3 semanas antes, depois de um episódio específico, que havia funcionado como o ponto de inflexão, que havia tornado impossível continuar tratando o que estava vendo como série de coincidências desagradáveis que o tempo resolveria. O episódio havia sido uma reunião com um cliente estratégico, que eu havia gerenciado por 2 anos e com quem havia construído uma relação de trabalho que havia sido uma das mais sólidas da minha carteira. O cliente havia me ligado naquele dia com aquele desconforto específico de quem tem algo para dizer que sabe que vai criar uma situação, mas que não consegue mais não dizer, e havia me contado que havia recebido uma ligação da Gisele, na semana anterior, durante a qual ela havia feito comentários sobre o meu trabalho e sobre a minha conduta profissional, que ele havia descrito como inverídicos de formas que ele conseguia verificar pela sua própria experiência de 2 anos de trabalho comigo. Havia dito que havia ficado perturbado com a ligação e que havia julgado que eu merecia saber
Havia agradecido com a genuinidade que o gesto havia merecido, havia desligado, e havia ficado em silêncio por alguns minutos com a clareza de quem acabou de receber a confirmação de algo que havia estado suspeitando, mas que havia resistido a aceitar como o que era. Havia aberto um arquivo no servidor pessoal naquela tarde, e havia começado a documentar. Ao longo dos meses seguintes, o arquivo havia crescido com uma consistência que havia refletido a consistência do padrão que estava documentando. Havia registros de ligações que ela havia feito para 5 clientes diferentes, confirmados pelos próprios clientes, em conversas que havia tido com cada um deles ao longo daqueles meses, com conteúdo que havia variado, mas que havia compartilhado um elemento consistente. A tentativa de criar uma impressão sobre o meu trabalho e sobre a minha conduta que não correspondia ao que qualquer pessoa que havia trabalhado comigo diretamente poderia verificar de forma objetiva. Havia registros de comunicações que ela havia feito em nome do Dr. Renato, sem que ele houvesse autorizado, verificados em 2 casos específicos, por conversa direta com ele, que havia resultado em e-mails de seguimento, que haviam preservado a confirmação por escrito. E havia algo que havia descoberto 2 meses antes que havia mudado a natureza do que estava construindo de uma forma significativa. Havia encontrado, durante uma revisão de contratos de prestadores de serviços, que havia sido solicitada pelo Dr. Renato como parte de um planejamento de custos, 2 contratos com fornecedores de consultoria que não havia reconhecido da base de fornecedores aprovados que eu gerenciava. Os contratos haviam sido celebrados 10 meses antes, os pagamentos estavam saindo regularmente, e quando havia solicitado os registros de entrega de serviço aos sistemas, havia recebido documentação que havia levado 3 semanas de análise cuidadosa para identificar como inconsistente de formas que não podiam ser explicadas por erro administrativo. A doutora Beatriz havia consultado um especialista em análise financeira corporativa que havia validado que eu havia identificado com a autoridade técnica, que havia transformado uma inconsistência documentada numa conclusão suportada por evidência especializada. E era essa conclusão que havia estado dentro do envelope azul escuro dentro da gaveta, que a Gisele havia esquecido de verificar quando havia ido ao depósito buscar aquela caixa de papelão. A manhã seguinte havia começado de uma forma diferente da que a Gisele havia planejado que começaria. Havia planejado chegar a um escritório onde a minha saída havia criado um vácuo que ela havia pretendido preencher de uma forma que o Dr. Renato havia ficado sabendo apenas na versão que ela havia preparado para contar. Havia planejado chegar como quem está retomando um espaço que havia sido liberado pela decisão que havia tomado e que já havia comunicado da forma que havia comunicado. Havia planejado encontrar uma mesa vazia, uma cadeira disponível e a ausência de qualquer elemento que pudesse complicar a narrativa que havia construído sobre por que eu havia saído e em quais circunstâncias. O que havia encontrado havia sido a mensagem do Dr. Fernando Castilho no celular do Dr. Renato, enviada às 7h45 da manhã, dizendo que havia uma questão urgente que precisava ser tratada antes do início do expediente e que ele estaria no escritório às 8h30. Havia também a resposta do Dr. Renato, enviada às 7h52, confirmando presença com um tom que havia revelado que já havia lido o suficiente do que o Dr. Fernando havia incluído na mensagem para saber que a conversa das 8h30 seria diferente de qualquer conversa que haviam tido antes. O Dr. Fernando havia chegado às 8h28, 2 minutos antes do horário que havia dito. Era um homem de 61 anos com aquela competência tranquila de quem havia gerenciado situações complexas ao longo de uma carreira longa o suficiente para não ser facilmente surpreendido pelo que encontrava. Havia trazido o envelope azul escuro, que havia sido encontrado pela assistente administrativa, que havia chegado mais cedo para organizar os espaços após a minha saída e que havia entregado ao Dr.
Fernando antes das 8 porque havia julgado, corretamente, que um envelope endereçado ao presidente do conselho com uma nota dizendo para ser aberto em caso de ausência da funcionária era o tipo de coisa que não podia esperar. Havia também trazido um advogado, o mesmo advogado que havia estado presente nas últimas 2 reuniões extraordinárias do Conselho sobre questões de governança, o que havia sido a escolha de alguém que havia lido o conteúdo do envelope antes de vir e que havia entendido que aquela manhã precisava de representação jurídica presente desde o início. A Gisele havia chegado às 9h15, que era o horário em que ela habitualmente chegava nos dias em que aparecia no escritório. Havia encontrado o Dr. Fernando e o Dr. Renato na sala de reunião principal, com a porta fechada, o que havia sido visível pela luz acesa, através do vidro fosco, que havia comunicado presença, mesmo sem que fosse possível ver o que estava acontecendo dentro. Havia também encontrado a assistente administrativa com aquela expressão de quem sabe algo e que está sendo profissional suficiente para não dizer, mas que não consegue esconder completamente que sabe. E havia encontrado, sobre a mesa que havia sido a minha mesa, o pendrive vermelho que havia sido separado do envelope e que havia sido conectado ao computador por instrução do Dr. Fernando antes que qualquer outra coisa houvesse acontecido naquela manhã. Havia sabido de tudo aquilo porque a Renata, colega que havia levantado os olhos da tela na tarde anterior, quando a caixa havia sido colocada sobre a minha mesa, havia me ligado às 9h42, com aquela mistura de urgência e de cuidado de quem tem informação relevante e que quer transmitir com a precisão que merece. Havia descrito o que estava vendo de dentro do escritório com a objetividade de quem está sendo testemunha de algo e que entende que testemunha que distorce perde o valor de ter testemunhado. E havia dito, ao final de tudo que havia descrito: Tatiane, o Dr. Fernando está lendo o que você deixou. E o Dr. Renato está do lado dele. E a Gisele chegou agora e parece que ainda não entendeu o que está acontecendo. Havia agradecido a Renata com a genuinidade que o gesto havia merecido. E havia ficado em silêncio por alguns minutos depois de desligar, na cozinha do apartamento, onde havia dormido com o sono de quem havia feito o que havia para ser feito, processando o que estava acontecendo a alguns quilômetros de distância, num escritório que havia sido meu por quase 5 anos. A doutora Beatriz havia me ligado às 10h15, depois que havia recebido a confirmação que havia estado aguardando, e havia dito com aquela voz que eu havia aprendido a reconhecer, como a voz dela, quando algo estava indo da forma que havia sido planejado. O Dr. Fernando me ligou. Ele leu tudo. Quero uma reunião hoje à tarde. Você pode? Havia dito que podia. E havia chegado à reunião das 14 horas com a doutora Beatriz ao lado e com aquela clareza específica de quem passou a manhã descansando em vez de se preparando, porque havia feito a preparação nos 6 meses anteriores e não havia mais nada a preparar que não fosse simplesmente estar presente e responder às perguntas que viessem com a objetividade que havia caracterizado cada etapa do processo que havia construído com tanta paciência. O doutor Fernando havia conduzido a reunião com aquela diretividade de quem entende que o seu papel é garantir que o processo seja correto e não confortável, e que quando as duas coisas entram em conflito, é o processo que ganha. Havia percorrido o material do envelope com as perguntas técnicas de quem havia lido com atenção antes de chegar e que estava verificando pontos específicos em vez de obter uma visão geral. Havia confirmado com a doutora Beatriz os elementos jurídicos de cada categoria de conduta documentada. E havia dito ao final, com aquela precisão de quem está sintetizando uma quantidade significativa de informação em linguagem que precisa ser clara para produzir ação: o que você trouxe aqui é suficiente para o Conselho instaurar investigação formal. E o que foi encontrado sobre os contratos exige envolvimento de instâncias além do Conselho. Vamos agir hoje.
A investigação formal havia sido instaurada naquela tarde, com a rapidez que o material havia tornado possível e que o Dr. Fernando havia julgado ser a única resposta proporcional ao que havia sido apresentado. A empresa de auditoria forense havia sido contratada com urgência antes do fim daquele dia, com mandato que havia coberto tanto a análise dos contratos identificados quanto a verificação de todos os sistemas de acesso que pudessem ser relevantes para entender como o que havia acontecido havia sido possível. O Departamento de Tempo Inspiratório havia recebido instruções de preservar todos os logs de acesso do período coberto pelo material que havia apresentado, com protocolo de cadeia de custódia, que havia garantido que cada elemento estivesse disponível para análise independente. O Dr. Renato havia estado em silêncio durante a reunião das 14 horas, exceto por 2 perguntas que havia feito sobre os contratos identificados, que haviam revelado que estava tentando encontrar alguma interpretação que pudesse encaixar o que estava ouvindo dentro de um cenário que fosse menos grave do que havia parecido. Não havia encontrado. E havia ficado em silêncio depois das respostas com aquela qualidade de silêncio de quem chegou a uma conclusão que havia esperado não precisar chegar e que estava processando que aquela conclusão custava antes de qualquer reação externa. A Gisele havia sido notificada formalmente pelo advogado do conselho naquela mesma tarde, com uma carta que havia descrito o processo que havia sido instaurado com a precisão técnica que o material havia suportado e com a informação sobre as medidas cautelares que haviam sido implementadas enquanto a investigação estava em andamento. A notificação havia sido entregue no endereço residencial por serviço de entrega, com confirmação de recebimento, o que havia sido a escolha deliberada de garantir que o recebimento fosse documentado de forma irrefutável. A doutora Beatriz havia me informado do envio por mensagem de texto com uma nota que havia dito: processo em movimento. Descansa. A auditoria forense havia levado 5 dias para produzir o relatório preliminar, que havia chegado ao Conselho na quarta-feira da semana seguinte. Era um documento que havia confirmado que havia documentado com a precisão adicional que ferramentas especializadas permitiam, havia expandido a análise para cobrir um período mais longo e havia identificado elementos adicionais que haviam sido encontrados durante a análise que haviam ampliado o escopo do que precisava ser endereçado, de formas que o relatório havia descrito com a linguagem técnica que tornava cada implicação clara para quem lesse. A doutora Beatriz havia me resumido o relatório com a objetividade que havia sempre caracterizado a forma como ela comunicava informação jurídica complexa e havia dito ao final: Tatiane, o que você construiu ao longo desses meses foi o que tornou tudo isso possível. O material que você entregou ao Dr. Fernando foi o ponto de partida de uma investigação que chegou a conclusões que vão muito além do que qualquer investigação sem esse ponto de partida teria conseguido chegar. O Dr. Renato havia me ligado na quinta-feira, 6 dias depois da tarde da caixa de papelão. Havia ligado às 19h30 de uma quinta-feira, num horário que havia revelado que havia esperado o final do expediente antes de fazer aquela ligação, o que havia dito algo sobre a separação que havia estado tentando manter entre o processo corporativo e a conversa pessoal que havia julgado que precisava acontecer. A voz havia tido aquela qualidade que eu havia aprendido a reconhecer em pessoas que chegaram a uma conclusão difícil depois de um processo de processamento que havia custado mais do que haviam previsto e que estavam do outro lado desse processo com a clareza que vinha depois e com o cansaço que aquela clareza havia exigido. Havia dito que havia lido o relatório completo da auditoria, que havia lido o material que havia entregado ao Dr. Fernando, que havia verificado de forma independente partes do que estava documentado e que o que havia verificado havia sido consistente com o que estava escrito, e que havia coisas que não havia sabido e que a extensão do que não havia sabido havia sido a coisa mais difícil de processar naquela semana,
não pelo que havia representado para o processo corporativo, mas pelo que havia representado para a forma como via um período da sua vida que havia pensado que conhecia bem. Havia pedido desculpas. Com especificidade. Havia mencionado episódios concretos onde havia tido sinais que não havia examinado com a atenção que mereciam. Havia dito que havia falhado em proteger o ambiente que era da sua responsabilidade proteger, e que essa falha havia custado a mim de formas que ele não podia desfazer, mas que estava comprometido a endereçar da forma mais completa que o que havia acontecido permitia. Havia ouvido tudo com a atenção que aquela honestidade havia merecido. E havia dito que apreciava a ligação e que havia uma conversa que precisávamos ter que deveria acontecer de forma presencial. Havia dito que concordava. A conversa havia acontecido na sexta-feira de manhã, numa sala de reunião do escritório do Conselho, que havia sido escolhida como território neutro por sugestão do Dr. Fernando. Havia durado 2 horas e havia sido conduzida com uma honestidade de ambos os lados, que havia sido diferente de qualquer conversa que havíamos tido ao longo dos quase 5 anos de trabalho próximo. Havia uma proposta que ele havia trazido, preparada com a participação do conselho e com a orientação do advogado da empresa, e que havia revelado pelo nível de detalhamento que havia sido construída com a intenção genuína de ser aceita e não como posição de abertura para uma negociação que esperava ser reduzida. A doutora Beatriz havia revisado o documento na tarde de sexta-feira e havia identificado 5 pontos que precisavam de ajuste antes de qualquer consideração de assinatura. Os 5 ajustes haviam coberto as dimensões que importavam de formas diferentes: o reconhecimento formal das circunstâncias da demissão, a compensação pelos danos documentados, a comunicação formal aos clientes que haviam recebido contatos não autorizados, a proteção da minha reputação profissional de forma que fosse verificável e não apenas declarativa, e a implementação de mecanismos de governança que haviam sido propostos em relatórios meus anteriores e que haviam ficado sem execução. Era um conjunto que havia revelado que o Conselho havia compreendido que endereçar a situação de forma completa exigia mais do que resolver o episódio imediato. Os 5 ajustes haviam sido negociados ao longo de 2 dias, com aquela eficiência que acontece quando ambos os lados chegam com disposição de chegar a um resultado que seja correto e não apenas conveniente. O primeiro havia sido a especificação do reconhecimento de que a demissão havia sido executada por pessoas sem autoridade formal para executá-la e em circunstâncias que eram indevidas de formas verificáveis, com linguagem que havia tornado o reconhecimento utilizável em qualquer contexto futuro, sem ambiguidade. O segundo havia sido a compensação calculada com base no material da auditoria forense e nas implicações jurídicas documentadas pela doutora Beatriz, com valores que haviam refletido a extensão do que havia sido documentado e não uma estimativa conservadora que preservasse o conforto de quem havia criado a situação. O terceiro havia sido a comunicação formal aos 5 clientes que haviam recebido contatos não autorizados, com um comunicado que havia sido redigido com clareza suficiente para desfazer qualquer impressão que pudesse ter sido criada, sem entrar em detalhes que não fossem necessários para o propósito da correção. O quarto havia sido a carta de referência formal assinada pelo Dr. Renato e pelo Dr. Fernando, com linguagem específica sobre o meu desempenho ao longo dos quase 5 anos, sobre os resultados verificáveis que havia produzido e sobre as circunstâncias da minha saída da empresa, que havia sido redigida com a doutora Beatriz para garantir que fosse suficientemente completa para servir como proteção real contra qualquer narrativa alternativa que pudesse circular sobre por que havia saído e como havia saído. E o quinto havia sido o compromisso de implementação de uma revisão de governança que havia coberto os processos de controle financeiro, os mecanismos de acesso de não funcionários e os protocolos de comunicação com clientes,
com prazo específico e verificação externa, que havia tornado cada compromisso verificável, em vez de apenas declarado. Havia assinado os documentos numa manhã de terça-feira, 10 dias depois da tarde da caixa de papelão, com aquela sensação de conclusão que só acontece quando algo que havia custado muito é endereçado de uma forma que vai além do simbólico e que tem consequências concretas verificáveis. O sol havia entrado pela janela da sala onde a doutora Beatriz e eu tínhamos nos encontrado naquela manhã de um ângulo que havia feito a mesa parecer mais clara do que era habitualmente. E havia pensado, enquanto assinava o último documento, que havia algo de irônico no fato de que a véspera do meu aniversário de empresa havia sido escolhida por ela como o momento perfeito para me eliminar e que era exatamente aquela escolha que havia garantido que o que estava na gaveta chegasse às mãos certas no momento em que havia precisado chegar. Havia decidido não retornar à empresa. Não porque a possibilidade não houvesse sido apresentada, havia sido apresentada de formas que haviam revelado que o Conselho havia entendido que a proposta precisava ser séria para ser respeitosa. Havia avaliado com o espaço que aquela categoria de decisão merecia, que é espaço real, e não pressão de tempo, e havia chegado a uma conclusão que havia reconhecido como genuína, porque havia chegado, depois de perguntar o que eu queria, e não o que seria mais fácil, ou o que as pessoas esperariam que eu quisesse. Havia trabalho que havia iniciado naquela empresa que havia chegado ao ponto em que as mudanças mais importantes ainda estavam por acontecer, e havia a posição que estava sendo oferecida com a autoridade formal que nunca havia tido formalmente antes. Mas havia também uma clareza sobre o que eu queria que havia chegado naqueles 10 dias, de uma forma que não havia existido antes com a mesma nitidez, e essa clareza havia dito que o próximo capítulo precisava ser construído num lugar novo, para ser genuinamente novo, em qualidade. Havia 3 propostas que haviam chegado naquela semana de pessoas da minha rede que haviam ouvido pelo mercado que eu estava disponível. A primeira havia sido de um cliente que eu havia gerenciado por 3 anos e que havia sugerido que a sua empresa poderia estar interessada numa posição de coordenação de consultoria tributária que estava sendo estruturada. A segunda havia sido de uma ex-colega que havia montado uma consultoria independente 2 anos antes e que estava buscando sócia para expandir. E a terceira havia sido de uma empresa do setor financeiro que havia se desenvolvido de forma que o perfil que haviam descrito havia encaixado de uma forma que haviam levado mais de 1 hora de conversa para cobrir, porque havia muita substância de ambos os lados. Havia escolhido a terceira. Não porque fosse a maior ou a mais segura, mas porque havia sido a mais honesta nas informações que haviam compartilhado sobre os desafios que enfrentavam e sobre o que precisavam de quem ocupasse aquela posição, o que havia revelado o tipo de ambiente que eu havia sempre preferido ao tipo que prometia mais do que conseguia manter. A Gisele havia deixado de aparecer no escritório a partir da semana da notificação formal. O que havia acontecido nas esferas além do ambiente corporativo pertencia à vida do Dr. Renato de formas que eu havia decidido conscientemente não carregar como parte da minha história, porque havia aprendido ao longo daquele período que saber onde a sua história termina e onde começa a de outra pessoa é uma das formas mais importantes de proteger a integridade que você havia construído com tanto cuidado ao longo de tanto tempo. Os processos que haviam sido iniciados nas instâncias adequadas seguiam o curso que processos com aquele material seguem quando conduzidos por pessoas competentes e com independência suficiente. E isso era da responsabilidade dessas instâncias, não da minha. O cacto havia sobrevivido. Havia repotenciado no fim de semana depois da caixa, havia colocado em lugar com boa luz na varanda do apartamento e havia ficado observando ao longo das semanas seguintes com aquela atenção de quem está verificando se algo resistiu a algo difícil. Havia resistido. Era um detalhe pequeno que não tinha nada de simbólico, se você não quisesse que tivesse.
mas havia carregado de uma forma que havia ficado, que havia algo de consistente na ideia de que o que você cultiva com cuidado ao longo do tempo sobrevive a coisas que chegam de repente com a intenção de interromper o crescimento. O que eu carrego como aprendizado permanente de cada elemento daqueles 10 dias e dos 6 meses que os haviam antecedido é algo que parece simples quando dito em voz alta, mas que havia precisado de uma experiência desse tamanho para ser compreendido com a profundidade que muda o comportamento. Que preparar a gaveta antes de precisar da gaveta é o que determina se você tem opções quando o momento que precisava de preparação finalmente chega. Que documentar com consistência ao longo do tempo não é paranoia e não é desconfiança do ambiente, é o reconhecimento de que a sua experiência tem valor e que esse valor merece existir de forma que não depende da memória de ninguém para ser verificável. E que quando alguém escolhe a véspera do seu aniversário de empresa para te dizer que você não vai voltar mais, o presente de aniversário mais poderoso que você pode dar para si mesma é ter deixado algo na gaveta que ela não verificou. Ela havia pego a caixa que havia preparado com tanto cuidado e havia esperado que eu saísse sem olhar para trás. Havia saído, mas havia deixado na gaveta algo que havia chegado às mãos certas na manhã seguinte, com a precisão de quem havia planejado aquele momento, não com raiva, mas com a clareza de quem entende que a diferença entre reagir e preparar é a diferença entre esperar que as coisas se resolvam e garantir que elas se resolvam da forma que precisam ser resolvidas. A caixa havia sido dela. A gaveta havia sido minha, e o que estava dentro da gaveta havia sido suficiente para que tudo o que havia planejado com tanta antecedência se desfizesse na manhã seguinte com a mesma inevitabilidade com que qualquer estrutura construída sobre algo que não era real sempre se desfaz quando encontra a evidência do que era real. Se essa história chegou até você no momento certo, deixa o like agora porque ele me diz que valeu cada detalhe que trouxe aqui com honestidade total. Se inscreve no canal porque toda semana tem uma história de alguém que foi colocado numa situação que parecia definitiva e que havia preparado para aquele momento de formas que a outra pessoa nunca havia calculado. E me conta nos comentários, você já deixou algo preparado para um momento que ainda não tinha chegado, e quando chegou estava pronto exatamente da forma que precisava estar? Como foi esse momento? Porque a sua história importa tanto quanto a minha. E juntos, a gente prova que a calma de quem pegou a caixa sem chorar não era resignação. Era a calma de quem sabia que a gaveta ainda estava lá.